Boa tarde. Me desculpem eu ter me atrasado na edição, no vídeo das senhas diárias de hoje. É que eu estou tendo algumas dificuldades de internet, nada grave. Eu estou aqui conversando com vocês e ainda estou ajeitando aqui algumas coisinhas. Muito bem, está quase. Vamos então às senhas para o dia de hoje, a leitura e a reflexão das senhas de hoje, dia 6 de abril de 2023. É dia de culto, à noite. Normalmente é à noite, porque esse dia é o dia, quinta-feira da Paixão, o culto relembrando a última ceia. Em alguns lugares tem lava-pés, mas a principal motivação do culto é a ceia que Jesus comemorava com a sua pequena comunidade. Diz lá os 12 discípulos. Mas assim a gente pode imaginar, sim, que havia mulheres, havia discípulas naquela reunião. O número 12, não tem problema se eram só os 12, tá? Mas talvez o número de discípulos e também a presença de discípulas variasse em torno disso, tá? É que a Bíblia, os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, os textos dos Evangelhos eram escritos de memória e também sofriam com a cultura da época, que era bastante machista, né? E fixada no número 12, porque seriam as 12 tribos de Israel, etc. Então, essa quinta-feira da Paixão, o culto da última ceia, lava-pés e também prisão de Jesus Cristo, entrega de Jesus Cristo à guarda romana, mas por atiçamento, por planejamento das lideranças religiosas de Israel. Pelas lideranças religiosas, os caras do templo, esses que entregaram Jesus, não foi o povão pobre, como já disse algumas vezes. Hoje é o 44º dia na quaresma, desde o início da quaresma, e faltam 3 dias para a Páscoa. Sexta, sábado, domingo. Então Jesus ressuscitou no 3º dia. Sexta, 1º dia, quando foi morto. Sábado, 2º dia. E domingo, 3º dia, a partir de sua morte. Certo? E amanhã, dia então da crucificação. Este é o dia da prisão, da última ceia e a madrugada da prisão, julgamento e condenação à morte de Jesus. Na cultura judaica, no calendário judaico, o dia terminava ao anoitecer e começava pela manhã do próximo dia. Então hoje já era quinta para sexta, tá? Já era meio sexta. Não tinha um relógio que marcasse meia-noite, não tinha. E o título que eu dou para as senhas, para a reflexão de hoje, é: a partir do vinho e do pão,
participamos do corpo, junto com todos os outros, nós todos participamos do corpo daquele que nos livra do mundo dos mortos. O mundo dos mortos, podem imaginar muita coisa. Assim, não pensem na morte, em vocês sobreviverem e não serem enterrados. Não, tá, isso é o menos importante e é muito egoísta, né? Pense no mundo dos mortos, nos vários tipos de realidade de morte que existe. Jesus fala morte eterna, os discípulos, os apóstolos falam a morte eterna. Aquela que está morta mesmo. Às vezes a gente pensa, tem gente que está morta em vida. A partir do vinho e do pão, desta comunhão. Saber se o vinho vira sangue, o pão vira carne, isso é a discussão mais boba e inútil que eu já vi. Tem gente que gosta de pirar nessas coisinhas, mas não é importante. A partir do vinho e do pão, vinho e pão. O Lutero disse, é vinho, sim, e é sangue de Cristo, é pão de verdade, e é também corpo de Cristo. Não precisa virar carne, não precisa virar sangue. Não é isto. O importante é que participamos do corpo daquele que nos livra, não só nós todos e todas, do mundo dos mortos. É comunhão. A Quaresma como ensaio. Sentir esta comunhão. Fazer essa experiência durante a Quaresma. O versículo do culto da missa, que vira lema do culto da missa, vem de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso não é uma coisa assim, vamos ficar todos tristes. A morte faz parte do conflito que leva à Páscoa. Não é uma festinha queridinha, bonitinha. Ela está cheia de angústia e dor e sangue. Mas ela faz... A morte de Jesus é parte do caminho do Deus que age para a justiça, para o reino de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria. O texto da pregação do culto da missa vem da primeira carta aos Coríntios, também, capítulo 10, versículos 16 e 17. É curto, mas tem muito conteúdo. Muito conteúdo se referindo a estas comunhão neste corpo que liberta, que traz vida plena, abundante, que perdoa, que reconcilia, que transforma. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos e muitas, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão.
comunhão. Tem textos que podem ser lidos junto ao texto da pregação. O primeiro é Êxodo 24:11, quando Israel se encontra com Javé no Monte Sinai. Lá eles também vão ver os 10 mandamentos, são feitos alguns acordos ali. O segundo texto é do Salmo 116, onde o salmista diz que Deus nos livra do mundo dos mortos. E o outro texto, companheiro, auxiliar, é Mateus capítulo 26, 36 a 56, que fala sobre a prisão de Jesus no Getsêmani, toda a dor daquela noite, nervosismo. Pai, afasta de mim esse cálice. Os discípulos dormem. Jesus diz: não se usa violência, nem para motivo nenhum. E os versículos do dia que são comuns às senhas diárias, são 2 versículos a cada dia, inclusive em dia de culto. Primeiro vem do livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22, logo após o dilúvio. Após o dilúvio, Deus disse: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem acha que Deus quer destruir o mundo no Apocalipse não leu o fim da história do dilúvio. Não haverá mais destruição. Deus quer salvar a terra, não destruir a terra. E o segundo versículo do dia apontado para hoje é de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Pegando um pão, tendo dado graças, Jesus o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, discípulos e discípulas, tá? Não deixem as mulheres fora. Aquele tempo era machista, nós não precisamos ser. Isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Sim, nós podemos celebrar esta comunhão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo acordo no meu sangue, derramado por vocês, para livrar vocês do mundo dos mortos, do mundo onde a morte vence. No mundo que Jesus quer, a morte não vence. E a oração foi escrita por Maria Louise Turner. Não sei se é brasileira, pode ser. E diz assim: toda criatura vive do fruto da terra, do pão e do vinho, da uva. Mas para que o coração do ser humano fosse saciado, preenchido, nos deste o alimento do céu para a vida plena, eterna. Nos livros do mundo dos mortos, através desta comunhão amorosa. Uma boa tarde. Quinta-feira de Paixão seja significativa, nos revelando que o mundo não é... No mundo há conflitos, há sofrimentos, mas também há a vitória no amor de Deus.